As Forças Armadas chamam quem está desarmado de terrorista. É condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 3 instâncias. Foi descondenado numa manobra jurídica. E eu, se eu fosse general, eu seria colocado na reserva. Mas não bateria continência para um ladrão. Sua Excelência infringiu o regimento, mas afasto nesse momento. Não precisa. Encaminhe-me ao Conselho de Ética. Não preciso. Pode caminhar. Não preciso. Nós estamos aqui. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Presidente, eu tenho aqui o vídeo da fala total do general Dutra. Se for possível, eu gostaria de apresentar aqui para o general para ele ter ciência dos termos gravíssimos que o general Dutra falou. Pode apresentar? Tudo bem. Eu não perguntei a Vossa Excelência, perguntei ao presidente. A hora que eu estiver perguntando para você, você me responde. General, eu tenho o maior respeito pelas Forças Armadas, tenho inclusive familiares no Exército Brasileiro e na Aeronáutica. Mas se fosse um general, sou policial federal há 19 anos, se fosse um general do Exército Brasileiro, jamais bateria continência para um ladrão condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Jamais. Presidente, e se fosse... que olhe o objetivo da audiência, presidente, por favor. É a minha fala, você respeita, você falou... Senhores, eu vou pedir aqui para retomar. Como de parte a parte, vamos manter o direito de fala, o parlamentar fala aqui sobre o que bem entender. Se porventura abusar, vai responder no Conselho de Ética. Mas previamente cortar a fala, eu não vou permitir. Então, eu quero que restabeleça lá os 7 minutos, isso vale para a esquerda e para a direita, para o governo e para a oposição. Toda vez que um parlamentar for interrompido, nós retomamos a fala, mesmo que seja lá no fim da fala, vamos retomar. Hoje o ministro está aqui sob convocação, não temos hora para ir embora, podemos sair daqui, temos inclusive sessão plenária hoje, vamos entrar a noite adentro, não temos pressa alguma de ir embora. Então, peço à secretaria, retome os 7 minutos e peço que não interrompam, cada um fala no seu tempo, isso vale para a direita, para a esquerda, para a oposição, para o governo. Não, agora não. Depois da fala do deputado Gilvan, o senhor pode fazer. Não. 7 minutos, restabeleça. Você vê como é que é esse pessoal do PT e da esquerda. Diz que defende a democracia, mas não deixa a gente falar. O senhor falou, presidente, que vale para a direita e para a esquerda. No entanto, nós, deputados aqui do espectro político da direita, a gente escuta o pessoal do PT falar, ninguém interrompe eles. Quando eles passaram 4 anos chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida, todos os deputados aqui escutaram, eles falaram. Então escutem, aprendam a escutar. Você não defende a democracia. Vou dizer novamente. Eu tenho um maior respeito pelas Forças Armadas, tenho familiares no Exército Brasileiro e na Aeronáutica. Tenho 19 anos de Polícia Federal e se fosse um general do Exército, jamais bateria continência para um ex-presidiário condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Jamais. E jamais, como general do Exército, faria como o general Dutra. Com todo respeito, o senhor disse que o general Dutra é respeitado pela tropa. Eu quero ver ele ser respeitado pelo povo brasileiro hoje, pela covardia que ele fez com o povo que estava lá. Eu gostaria aqui que o general Dutra estivesse aqui, porque eu ia chamar ele de covarde, traidor da pátria, desonra o exército brasileiro, prendeu pessoas inocentes. E disse, bem claro, o general Dutra, abre aspas, eu admiro a inteligência emocional do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, um general do Exército, se humilhando, se prostrando para um ladrão, dizendo que tem admiração. Então, assim, hoje, você pode ter certeza, a história julgará, os livros de história, julgarão o que os generais da ativa estão fazendo hoje. E deixar bem claro, viu, presidente, eu tenho o maior respeito por vários generais do Exército. General Girão, General Pazuello, General Heleno e diversos outros. Eu não estou generalizando, mas o posicionamento do general Dutra, de covardia, que o senhor disse que é um homem sério, que o senhor disse que é respeitado pela tropa, não é o que eu estou ouvindo na rua. Vocês são generais do Exército, mas nós somos representantes do povo. Nós somos representantes do povo. E devemos falar pelo povo, porque o povo brasileiro, em sua maior parte, não aquele que gosta de fumar uma maconha, não aquele que gosta de defender bandido, de defender estuprador, mas o povo de bem. Povo brasileiro está se sentindo traído pelas Forças Armadas, porque o que o general Dutra disse foi, nós estávamos, de forma debochada, nós estávamos cercando
as pessoas que estavam lá achavam que nós íamos proteger, para você ver a que ponto o povo brasileiro tinha admiração e respeito pelas Forças Armadas, confiaram a sua vida nos quartéis do Exército. É crime botar uma camisa amarela e pedir armadas. Hoje é crime. Agora, andar de foice, facão, invadir terra, invadir STF, esses sim são terroristas, que é o MST, não são tratados como tal. Eu quero deixar bem claro aqui, quem quebrou, quem cometeu vandalismo, tem que ser punido, mas dentro do devido processo legal. Chamar alguém, o senhor é um general, tem treinamento, tem um conhecimento gigante da arte da guerra. Dizer que pessoas desarmadas, num domingo, em prédios que ninguém estava trabalhando, desarmados, chamar de terroristas? O nosso exército brasileiro, as Forças Armadas, chama quem está desarmado de terrorista? Então assim, quem vai defender nosso país de uma invasão inimiga? Se está tratando pessoas que quebraram, tem que ser punidas, tá, presidente? Mas chamar essas pessoas de terroristas, de golpistas, dar um golpe sem arma, sem armamento, e o pessoal do MST? Então assim, eu tenho poucas perguntas, é mais uma indignação, não só de um deputado, mas de um cidadão brasileiro que confia nas suas Forças Armadas, mas que hoje vê generais batendo continência para um ladrão. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, general, é um ladrão, é condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 3 instâncias, foi descondenado numa manobra jurídica. E eu, se eu fosse general, eu seria colocado na reserva, mas não bateria continência para um ladrão, não bateria, muito menos prenderia pessoas inocentes. Quem é o presidente? Luiz Inácio Lula da Silva, para mandar prender alguém. E um general dizendo, eu recebi ordem do presidente para prender os criminosos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Um general dizer que vai prender pessoas porque o presidente... Isso é o quê? Voltamos ao Império Romano? Então, eu gostaria de saber o seguinte, não conheço o senhor, a minha indignação aqui é com o general Dutra e Gonçalves Dias. O general Gonçalves Dias, se a gente vivesse num país justo, era para estar preso, tá? Eu falo aqui com toda a solidariedade ao ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos e até outro dia estava preso. Quem deveria estar preso no nosso país é o general Gonçalves Dias e o ministro da Justiça, Flávio Dino. Esses sim tinham que estar presos, mas a gente sabe aqui como funcionam as coisas no nosso país. Então, a minha única pergunta, se haverá, o senhor provavelmente vai falar que não vai falar pelo Exército, vai falar que isso, que aquilo, mas eu gostaria de ver generais do Exército brasileiro tratando os terroristas, os golpistas do MST da mesma forma que trataram pessoas inocentes no 8 de janeiro, desarmadas. Eu gostaria de saber se haverá generais do Exército Brasileiro cheios de estrelas combatendo o MST como terroristas. Obrigado, deputado Gilvan. Pois não, desculpa, deputado Raimundo, questão de ordem, qual é o artigo? Primeiramente, artigo 219. 220, presidente. 220? Sim, parágrafo 3º. Inclusive, presidente, dizer, data vênia, dizer a sua excelência que o deputado Gilvan ainda não estava falando, portanto estava interrompido, né? O tempo dele estava contado e poderia ter me dado direito de fala, portanto, para a questão de ordem, acho que sua excelência infringiu o regimento, mas afasto nesse momento. Encaminhe-me ao Conselho de Ética. Não preciso. Pode caminhar. Não preciso. Nós estamos aqui, deputado Raimundo. Eu não nós faço estamos beligerância. Eu não faço política beligerante, presidente. Está fazendo. Eu faço não, presidente. Está fazendo. Faço não. Nós estamos aqui trabalhando de forma séria, respeitosa com todos. Aqueles que me acompanham sabem do meu trabalho aqui. E se o senhor quiser, com palavras ameaçadoras, eu vou ameaçar também. Eu não quero. Como eu disse, o deputado Gilvan, cada um tem seu tempo de fala aqui absolutamente respeitado. Se infringiu, se abusou, simples, pega a fala do deputado Gilvan, manda para o Conselho de Ética. Pode ser cassado, pode ser suspenso, como também o senhor está me dizendo que eu estou infringindo o regimento, encaminhe-me ao Conselho de Ética. Presidente, posso fazer questão de ordem? Qual é o artigo? Leia. Artigo 220, parágrafo 3º. O ministro de Estado somente poderá ser aparteado ou interpelado sobre assunto objeto de sua exposição ou matéria pertinente à convocação. Perfeito. E aí? Conclua. Que algumas perguntas feitas ao ministro que não estão no escopo Qual delas? Eu peço por gentileza que o senhor cite, porque a fala do deputado Gilvan, dentro do tempo dele,
falando da maneira dele, se referiu sempre às questões relacionadas ao 8 de janeiro. Qual é a questão que o senhor quer suscitar? Ofensa ao presidente da República. Bem, encaminha para o Conselho de Ética. Presidente, o senhor me deixa falar ou vai me cortar? Não, o senhor está me cortando agora. Então, o senhor termine. O senhor termine e eu falo. Prossiga. Ofensa ao presidente da República, citação ao MST, que não é objeto do escopo de nossa audiência. Presidente, está colocado a minha questão de ordem. Perfeito.